Olá, irmãos da Terceira Igreja Presidente de Barretos, aqui é o pastor Diego e nós vamos estender esse horário para a execução da reflexão de nossa escola dominical. Se nós estivéssemos em dias normais, todos nós agora estaríamos lá na igreja, né, e ouviríamos o sinal, né, de, de início de nossas atividades matinais. Contudo, irmãos, infelizmente, por causa dos problemas do tempo presente, nós somos impedidos de tal, né? Mas, infelizmente, né? Nós somos impedidos, mas nós podemos nos reunir nas mídias sociais. Esse vídeo, essa live, ela será também disponibilizado depois no YouTube e para aqueles que não têm acesso ao Facebook. Né? Queria já apontar algumas pessoas que estão aí, não é? Agradecer a presença. E nós vamos discutir essa manhã, irmãos, um livro que começar uma discussão, né, em cima de um livro que edificou muito a minha vida, que é esse aqui, né? Eu sei que vai estar espelhado para você, né, por ordens da física, que é a doutrina da graça na vida prática. Ele estava esgotado há algum tempo, eu não sei se ele voltou a ser editado, ele é da Casa Editora Presbiteriana, né, na cultura cristã, mas é um livro extremamente interessante. E você pode se edificar muito ao ler este livro, certo? Ah, Logicamente, né, tendo que o grande e primeiro livro que nós devemos ler é a Palavra de Deus, né? Eu volto a dizer que ninguém vai ter motivo para dizer que não está lendo a Bíblia, tá? Então, você já viu essa madrugada que foi disponibilizado o boletim. A semana passada as pessoas perguntaram sobre o nosso boletim. Então, tudo já voltou ao normal, o boletim já foi disponibilizado. Você vai poder fazer uso da mensagem do boletim. Nós temos a aula. Ontem à noite eu disponibilizei a nossa aula em Jó no WhatsApp para você poder fazer uso dela, especialmente para aqueles que não têm Facebook, que não vão entrar no Facebook. Já fizeram uso então dessa aula de escola dominical e você poderá utilizar também essa outra extensão que é essa live, ok? Então vamos começar, irmãos, orando ao Senhor e pedindo a Deus a graça e a luz do Espírito Santo para que nós possamos ter a compreensão, né? E especialmente que essa palavra seja aplicada nos nossos corações. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque apesar da distância que temos, nós estamos irmanados nos vínculos do amor, nos vínculos da cruz de Cristo Jesus. E nós, unidos dessa maneira, formamos uma família espalhada pelo mundo todo, que é a família da fé. Obrigado, Senhor, porque nós somos membros dessa família e partes do corpo que tem Cristo como cabeça, porque o Senhor, antes da fundação do mundo, nos chamou da morte para a vida, nos levou a Cristo. E nós somos os mais felizes dos homens, porque nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo e nós buscamos o Senhor enquanto se pode achar. Então o Senhor nos dá essa manhã a luz do Teu Santo Espírito, sem a qual nós não poderemos nos achegar ao livro sagrado da maneira que lhe agrada. Dá-nos, Senhor, a iluminação do Espírito Santo, para que possamos crer, obedecer e praticar toda a sã doutrina. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e por todo sempre. Amém. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Nós leremos do versículo 33 ao versículo 36, ok? Assim diz a palavra do Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria
como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. E a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, primeiramente, irmãos, esse cântico, não é? Ele encerra a primeira parte do livro de Romanos. Então, a primeira parte do livro de Romanos, que acaba no capítulo 11, ela é a parte mais teológica do livro, não é? E ele faz um resumo da teologia de Paulo. Por quê? Paulo, ele tinha como objetivo contactar os irmãos de Roma para que angariasse os recursos necessários, os subsídios necessários, para que ele pudesse empreender uma viagem missionária a Roma, certo? Paulo tem uma certa noção da igreja de Roma, mas ele nunca visitou essa igreja, ele é desconhecido para essa igreja. E essa igreja tem uma peculiaridade, né? Ela é formada por dois grupos que, apesar de cristãos, apesar de professarem a mesma fé, são grupos distintos, né? Um grupo formado, um grupo maior, né? Formado por pessoas que vieram do judaísmo e que não guardam a dieta mosaica, não guardam o sábado, não guardam as leis de Moisés, as leis, né, cerimoniais, né, de Moisés, e um grupo que é menor, porque esse grupo foi banido de Roma no período do imperador Cláudio Nero Druso, né? Esse povo são os judeus, os judaizantes, aqueles que vieram convertidos do judaísmo, eles foram banidos, então agora eles são em menor número na igreja, porque eles estão retornando a Roma aos poucos, não é? Quando o edito de Cláudio perdeu o seu efeito. Então essa igreja é formada por essas duas alas. Os judeus ainda acreditam que Paulo tenha ligações com o farisaísmo, né? Os gentios não conhecem exatamente o que Paulo tem feito, não é? Eles conhecem en passant, né? Mas ali Paulo então está mostrando um resumo da sua teologia, da maneira como ele pensa, e essa é a primeira parte da carta aos Romanos. Inclusive, Paulo está sanando problemas pastorais. Então, se você observar essa primeira parte de Romanos, você verá que Paulo está sanando, falando sobre o problema dos judeus, o problema dos gentios. Então, ele começa a carta dizendo mostrando ao gentio o problema da sua vida pregressa, que ele era um pagão, não é? Mas também mostra ao judeu a sua vida pregressa como legalista, e ele vai a grande ênfase de Paulo nessa primeira parte é que todos pecaram, não é? Não há distinção entre grego e gentil, todos pecaram, todos precisam da glória, não é? Então, Paulo está motivando essa unidade da igreja em torno de Cristo. Então, mostrando que nem os gentios tinham maior mérito, né? Porque eu vim do paganismo, então eu tenho maior mérito por isso. Paulo está demonstrando que não é assim. Nem o judeu tinha mérito, porque esse era um problema dos judeus na época de Paulo, é que eles acreditavam o seguinte: olha, pelo simples fato de eu ser judeu, eu já tenho as minhas prerrogativas, certo? Esse é um pensamento que é muito presente ainda, né? Então, pelo simples fato de eu ser judeu, eu tenho as minhas prerrogativas. Mas Paulo vai mostrar que não, certo? Ele vai mostrar que não, e ele vai mostrar a importância que o vínculo da igreja, que
a essência da igreja está em Cristo, né? E que Jesus é essa expressão do amor de Deus, não é? Quando ele vai chegar no capítulo 5 e vai mostrar que Deus provou o seu amor por nós, tendo morrido Cristo por nós enquanto nós éramos pecadores. O grande tema da carta aos Romanos, né? Tá lá no começo da carta, ali nos primeiros versículos, versículo 16 e 17, quando Paulo diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Visto que a justiça de Deus se revela do evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui está o tema, o assunto, desculpe, o assunto da carta aos Romanos, certo? Então, mostrando que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu, primeiramente do judeu, não é? E depois do grego. Mantendo essa ordem, né? Paulo sempre traz essa ordem em voga, né? Que a revelação veio primeiro para o judeu, não é? Especialmente no ministério de Jesus Cristo, né? Durante o seu estado de humilhação, e depois com o advento da igreja, né? E a partir lá de Atos 10, quando Pedro vai à casa de Cornélio, e por que não dizermos também de quando o eunuco é atingido, né, lá por Filipe, né? Mas especialmente em Atos 10, nós temos a igreja se voltando aos gentios, né? Cumprindo aquilo que o próprio Jesus Cristo ordenou à igreja lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Né? Atos 1, versículo 8. Queria dizer para você que está nos ouvindo, já saudar a todos que estão aí, que você pode colocar suas perguntas, né? Já que nos nossos vídeos costumeiros, nós não temos oportunidade de fazermos as perguntas, e para nós criarmos, né, um clima de escola dominical, você pode colocá-las, né, postá-las aí, e nós vamos respondendo à medida que elas forem colocadas, ok? Jesus vai dizer para os discípulos ali, antes de sua ascensão, Atos 1:8. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então você observa isso, que isso está se concretizando na igreja. A igreja foi testemunha de Jesus em Jerusalém, não é? Em Jerusalém. Tanto é que após a perseguição de Estevão, você verá que os apóstolos não vão deixar Jerusalém, né? Eles vão se manter em Jerusalém, mostrando que eles não temem a morte, que eles temem desagradar o Senhor. Você vê o ministério de Filipe em Samaria, o avivamento em Samaria. Você vê a igreja estendendo, levando apóstolos, né, a Samaria, para que esse avivamento ele acontecesse em consonância com a unidade da igreja, não de forma marginal. E você vê depois Paulo, na sua primeira viagem missionária, depois de evangelizar Chipre, partindo com Barnabé para a evangelização da Ásia Menor, né? De tal maneira que Pedro, apesar dele ter sido pioneiro na evangelização dos gentios, lá em Atos 10, na casa de Cornélio, ele vai ficar restrito aos judeus, né? E Paulo vai se estender aos gentios. Né? Então, Paulo ele mostra essa ideia, não é? Então, primeiro ao judeu, depois ao gentio, e ele termina essa parte do assunto fazendo aquela citação de Abacuque, né? O justo viverá pela fé. Então ele acaba essa primeira parte teológica com esse texto, não é? Que primeiramente aborda a grandiosidade de Deus. Como Deus é grandioso, como Deus é magnífico, não é? Então, ele começa dizendo sobre a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Então, aqui, tanto a sabedoria e o conhecimento de Deus,
eles são uma riqueza extremamente profunda, né? Paulo está mostrando esse êxtase de estarmos diante da glória de Deus, né? Eu gostaria aqui de citar João Calvino, né? Quando ele diz o seguinte, aqui no comentário aos Romanos, o apóstolo aqui primeiro irrompe a linguagem que fluía espontaneamente de uma piedosa consideração do tratamento de Deus para com os fiéis. Em seguida, de relance, refreia a audácia da impiedade que habitualmente vocifera contra os juízos divinos. Portanto, ao ouvirmos as palavras ó profundidade, sentimos-nos incapacitados para para expressar a imensurável força que esta declaração de espanto encerra no sentido de reprimir a temeridade da carne. Ou seja, Paulo está mostrando, irmãos, que apesar de nossa teologia, apesar de nós queremos ali compreender a vontade de Deus, compreendermos o próprio Senhor pelo estudo da palavra, Deus ele é maior do que os nossos estudos, ele é maior do que as nossas pretensões humanas. Nós não podemos achar que nós encerramos Deus em uma equação, que nós encerramos Deus em um arcabouço, né, de teorias, um conjunto de teorias. Nós não podemos pensar dessa maneira. Nós temos que pensar que Deus é Deus, não é? E que ele não pode ser encerrado nos limites humanos, não é? Isso, meus irmãos, é até uma doutrina que nós temos, né? Eu sempre digo isso para os irmãos na igreja, que é a doutrina da acomodação, certo? Ao se revelar a nós, o Senhor se acomodou ao nosso sistema de linguagem, a nossa forma de pensar, né? Então a palavra ela não detém toda a extensão de Deus, toda a profundidade de Deus. A palavra ela detém aquilo que nós podemos conhecer de Deus, né? É aquilo que Paulo diz lá no capítulo 1, né? Porque tudo que podemos conhecer de Deus, ele mesmo nos revelou, né? Então, a palavra ela está organizada de tal maneira que até mesmo o inculto, o indouto, até a pessoa com os mais terríveis, né, limites culturais pode ter acesso a ela, né? É o que nós chamamos de perspicuidade. O que é a perspicuidade? É você ter acesso à palavra, ela naquilo que é necessário para a salvação, ela tem uma linguagem extremamente clara, extremamente fácil, que qualquer pessoa, né, poderá compreender e desde que iluminada pelo Espírito Santo, poderá viver essas verdades. É óbvio, né, que há páginas difíceis na Bíblia, né? O próprio Pedro vai falar das cartas de Paulo, né, há páginas difíceis, mas a própria Bíblia se interpreta, ou seja, textos mais difíceis são interpretados por textos mais fáceis, certo? Então Paulo fala dessa profundidade, né, da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, né? Então, se a sabedoria e o conhecimento de Deus são profundos, né, profundos, de tal maneira que eu não consigo atingir o fundo, de tal maneira que eu não consigo atingir totalmente o conhecimento e a sabedoria de Deus, Paulo vai dar uma outra dimensão, eles são insondáveis, né? Quão insondáveis são os seus juízos. Então Paulo agora, ele ainda continua, né, naquela mentalidade judaica, né, de repetir o pensamento, né? Se o conhecimento e a sabedoria de Deus são profundos, eles são insondáveis, não dá para eu conhecê-los da maneira que eu gostaria, né? Quando, por exemplo, o cientista se dedica a conhecer alguma coisa na natureza,
ele pode testar, ele pode executar experimentos que dão a ele uma profundidade, ele consegue sondar de uma maneira melhor. Mas Paulo vai dizer o seguinte: olha, os juízos, né, eles são insondáveis e inescrutáveis, né, os caminhos do Senhor, certo? Então, Paulo está mostrando aqui a dimensão da grandiosidade de Deus, como Deus é grandioso. Então você poderia dizer o seguinte: mas como eu vou. Por que Paulo está dizendo isso? Primeiramente, Paulo está dizendo isso para mostrar o seguinte: não é porque ele chegou aqui no capítulo 11, não é? E ele está falando aqui, e ele mostrou o resumo de sua teologia, que pronto, explicou-se Deus, chegou-se à profundidade de Deus, sondou-se completamente o Senhor, se explorou todo o caminho de Deus. Não, né? Paulo está dizendo o seguinte: olha, a nossa teologia, ela vai até onde nós conseguimos, né? Até onde nós podemos. E Calvino tinha clareza disso quando ele defendia o conceito da douta ignorância. E o que é a douta ignorância? A douta ignorância, irmãos, é você não ir além dos parâmetros dados pela palavra. Ou seja, a pesquisa teológica, a pesquisa na teologia, ela vai seguir os limites impostos pela própria palavra, certo? Ou seja, onde a palavra se cala, isso são palavras de Calvino, né? Nós reverentemente nos calamos. Por quê? Porque exceder esse limite é você estar, né, de alguma maneira, não só indo além dos limites que foram impostos, mas você incorre no risco de você flertar com a heresia. Esse é um problema muito sério. Lembra aquela história que a Bíblia é a mãe de todas as heresias? Então, por que isso? Porque a heresia é quando a pessoa excede os limites da palavra. Isso é extremamente importante, não é, para a gente. Então, irmãos, nós precisamos aqui nos atentar então para essa grandiosidade de Deus. Depois Paulo ele vai fazer algumas perguntas retóricas, né? Então ele mostra, só concluindo aqui o versículo 33, quem vai poder então conhecer essa extensão, né? Essa profundidade, essa grandiosidade do Senhor? As pessoas vão conhecer a partir, obviamente, da ação do Espírito Santo. Paulo fala isso em 2 Coríntios 2, né? Que só conheceu o íntimo do Senhor o Espírito Santo, né? Então, é o Espírito Santo que vai nos dar clareza, né, do conhecimento de Deus, que vai aplicar o conhecimento de Deus na nossa vida, que vai nos mostrar os juízos de Deus, não é? A maneira como Deus procede, nos vai fazer entender os caminhos do Senhor, né? O procedimento do Senhor. Então é o Espírito Santo que nos dá essa clareza. Entendendo, irmãos, uma coisa muito importante, né? Um minuto. Então, entendendo, irmãos, uma coisa muito importante, que é que sem a ação do Espírito Santo, obviamente, a pessoa terá acesso à palavra. Qualquer pessoa que saiba ler, escrever, ela terá acesso à palavra. Ela compreenderá a palavra. Mas quem crerá na palavra, né? Quem compreenderá a palavra para a sua salvação? Quem poderá crer na palavra? Quem poderá obedecer e praticar a palavra? A pessoa que teve o seu coração regenerado. Só o regenerado, só a pessoa que teve o seu coração aberto pelo Espírito Santo, pode crer na palavra, pode compreendê-la
né? Eu digo compreender o seguinte, você pode dizer assim, pastor, mas o senhor não disse que qualquer pessoa que tenha acesso à leitura e compreensão de texto poderá compreender a palavra? Sim, eu disse isso, né? Então, qual a diferença da compreensão para aquele que não tem o Espírito Santo e aquele que tem o Espírito Santo? É muito simples, né? Aquele que, se você pegar um grupo de pessoas muito competentes na leitura e interpretação da Bíblia, né? Vamos pegar aí um grupo de linguistas, especialistas no grego e no hebraico, não é? Pessoas que vão tomar a Bíblia ali e você vai dar um texto na mão daquelas pessoas e elas vão estudar aquele texto até os seus limites, certo? E você pega um grupo de pessoas que não tem a mesma capacidade intelectual, mas são pessoas piedosas, não é? No final da pesquisa, o primeiro grupo, aquele das pessoas humanamente competentes, eles vão chegar a uma compreensão muito mais nítida do que aquele texto diz, uma compreensão mais nítida da história daquele texto, de como aquele texto serve para o conteúdo geral das escrituras, mas há um problema nesse primeiro grupo. Esse primeiro grupo pode chegar a essa visão nítida, mas eles não creem. Eles não creem na palavra. Eles chegaram às conclusões que chegaram, mas eles não acreditam em nada do que eles estão falando. Certo? Agora, o outro grupo pode não chegar a essa clareza ou a essa produção que o primeiro grupo chegou, mas eles crerão na palavra, né? O ímpio, aquele que não foi alvo da ação do Espírito Santo, ele sempre lerá a Bíblia para os outros. Ah, isso aqui é algo. A Bíblia é boa para a sociedade, ela é boa para os homens, ela é boa para o estabelecimento de atitudes agradáveis, não é? E um versículo ou outro ele aplicará na sua vida, mas na vida como um todo, não é? Ela é um conhecimento geral. Agora, aquele que foi assistido pelo Espírito Santo, essa pessoa, ela lerá a Bíblia para ela mesma, né? O primeiro foco da leitura da Bíblia é ela. Quando ela observará a palavra e a palavra mostrará a essa pessoa os seus pecados, como mudar de vida, como andar de maneira agradável a Deus, né? Então isso nós não podemos perder de vista, certo? Então Paulo mostra essa grandiosidade de Deus e para mostrar o que para nós? Que toda a nossa pesquisa teológica ela sempre vai estar muito aquém daquilo que Deus realmente é, certo? Deus ele é profundo, ele é insondável, ele é inescrutável, né? Nós temos acesso a Deus até onde o Senhor nos permite esse acesso, tá? E esse acesso ele tem ali como um fio de segurança a palavra de Deus, ok? Então, versículo 34, quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, né? São perguntas retóricas, né? Paulo faz 3 perguntas retóricas. Quem, pois, o conheceu a mente do Senhor, não é? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu para que lhe venha a ser restituído? Então, essas 3 perguntas. O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta retórica é aquela pergunta que você já sabe a resposta, né? A resposta dessas perguntas, obviamente, não sou eu nem é você, né? Nós não conhecemos a mente do Senhor. Nós não fomos os seus conselheiros. Nós não demos a Deus para que possamos tomar de volta. Então, Paulo deixa muito claro na mente dos seus ouvintes isso, né? Ainda falando dessa soberania de Deus. E aqui Paulo vai mostrar claramente a justiça do Senhor. Então, se no primeiro versículo ele tratou sobre
a perspectiva da profundidade de Deus, agora ele fala sobre a justiça do Senhor, né? Ninguém está em posição de cobrar nada a Deus, certo? Ninguém pode falar assim, ah, mas eu não concordo com isso que Deus fez, né? Eu não concordo com isso que Deus fez. Né? Ninguém está nessa posição. Por quê? Porque, primeiramente, porque o Senhor, ele é, o conhecimento dele, ele é profundo, os seus juízos são insondáveis, os seus caminhos inescrutáveis, né? E segundo aspecto, porque ele não precisou da ajuda de ninguém. Há uma diferença muito grande que nós precisamos ter entre autossustentabilidade e autossuficiência, certo? Deus nos criou para sermos sustentáveis, mas não autossuficientes, ok? Se você ouviu a nossa devocional que são quase mini estudos, né? Ontem a Karina me falou isso, falou assim, olha, essas devocionais aí são mini estudos. Se você ouviu nossa devocional de ontem, quando nós falamos sobre a energia, né? Essa maturidade espiritual dos crentes, você viu que nós falamos sobre isso, né? Ali em João 15, de 1 a 5. Quando Jesus diz, eu sou a videira e vós sois os ramos, meu pai é o agricultor. Né? Onde Jesus estabelece o lugar de cada pessoa. Né? O nosso lugar e o lugar de Deus. Há um grande. Você percebeu ali, naquela reflexão do show, que nós muitas vezes temos um grande problema quando nós queremos tomar o lugar de Deus, né? E ao invés de sermos o ramo que recebe a seiva, que recebe as condições para produzir bom fruto, nós queremos tomar o lugar de Deus sendo a própria videira, né? O ramo não consegue ele próprio os subsídios necessários para gerar o fruto que lhe está que lhe será requerido. Então, nós falamos naquele estudo de ontem que essa é a atitude de Adão e Eva, né, nossos primeiros pais no paraíso. Eles tiveram essa pretensão de serem iguais a Deus e se colocarem como videira, ao invés de se reconhecerem a condição de ramo, né? Quiseram ser iguais a Deus. Então, quando o homem quer ser igual a Deus, ele quer ser autossuficiente, não é? Ou seja, ele quer prover para si todas as condições que ele precisa para poder sobreviver, certo? Então, isso é muito sério, certo? É muito sério. O pecado brota dessa necessidade do homem de ser igual a Deus. Então, nós nunca seremos autossuficientes, porque você nunca conseguirá prover todas as áreas de sua vida. Nunca. Isso é um ponto pacífico. Então, o que você necessita? Entender que você há coisas que não dependem de você, não é? E nós vimos lá, né, que se você pegar todas as ações, né, os 100% de coisas que você faz, você tem um impacto só de 20% naquilo que você faz, certo? Você é bom só em 20% do que você faz. E você tem que ser o melhor possível nesses 20% para que os outros 80% deem certo. Deem certo. Por quê? Porque ninguém tem posse de todas as coisas. As coisas não dependem só de você. Você não está no centro da existência. Só Deus cria do nada. Né? Você não tem esse poder. Então aqui Paulo mostra isso, que ninguém está em posição de cobrar nada a Deus. Por quê? Porque ninguém conhece a mente do Senhor, ninguém aconselhou ele, ninguém deu nada a Deus. Certo? E aí ele termina essa parte do texto, né, dizendo, porque por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória
eternamente. Se você está acompanhando o nosso estudo em Jó, você já passou por aquela aula em que nós falamos da glória de Deus, né? Que as provações, os problemas da vida, eles redundam na glória de Deus, certo? Eles redundam primeiramente para a glória de Deus. Todas as coisas existem para a glória de Deus, certo? Então, e o que é essa glória de Deus, né? A glória de Deus é o reconhecimento dessa autossuficiência de Deus, que ele pode todas as coisas, que não há limites para ele, que não há nada difícil demais para Deus, certo? Então, nós glorificamos a Deus quando reconhecemos isso. Por isso que o objetivo do homem, segundo a Confissão de Fé de Westminster, primeira pergunta, o objetivo da vida do homem é glorificar a Deus, né? E se alegrar em Deus para sempre. Ou seja, eu vou reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas, em todas as partes e os parâmetros da minha vida, certo? E eu vou, ao mesmo tempo, me alegrar em Deus, inclusive nos momentos adversos, porque eu sei que Ele está no controle de todas as coisas, certo? Então, é isso que Paulo está mostrando, essa grandiosidade de Deus, que Deus é grandioso, tá? E só quando nós temos a noção da grandiosidade de Deus, nós temos noção de nossa pequenez. E eu chamo você ali para Isaías 6, né? Isaías capítulo 6, né? Que é ali o texto, não é, que Isaías vai ver essa glória de Deus, né, essa grandiosidade de Deus no ano da morte do rei Uzias. Então veja aqui, Isaías 6, capítulo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Você se lembra do rei Uzias, não é? O rei Uzias foi um rei muito bom a Israel, não é? Mas ele foi acometido de lepra quando ele tentou ali dar aquela carteirada no templo, né? Oferecer incenso ao Senhor. E isso trouxe ali problemas, né? Por quê? Porque diferente dos povos pagãos, em Israel o rei não exercia o ofício religioso, né? Entre os pagãos era diferente. Entre os pagãos, o rei também era o sumo sacerdote. Era assim, por exemplo, com os egípcios, né? O faraó, ele era um ser divino, né? Ele era quase que um semideus, né? Já entre os judeus, não. Entre os judeus, há 3 ofícios que caminham de forma paralela no Antigo Testamento, né? O ofício do rei, né? O rei era ungido para tal ofício, ou seja, era derramado óleo sobre a cabeça dele para que ele pudesse exercer as suas funções. O ofício do sacerdote, né? O sacerdote também era ungido, era derramado óleo sobre a sua cabeça, isso significa ungir, né? Para que ele exercesse as suas funções. Você se lembra ali da unção de Arão, você se lembra do Salmo 133, né? E o profeta também era ungido para essa função. Você se lembra de Eliseu pedindo porção dobrada, né, de Elias. Né? Ele queria ser o herdeiro profético de Elias. Essa é a porção dobrada. Então, esses 3 ofícios caminhavam de forma paralela. Até você observa profetas que exercem o ministério sacerdotal, né? Você tem um caso que é Samuel. Mas, por exemplo, Jeremias, apesar de ser levita, nunca exerceu o ministério sacerdotal, né? Mas apenas o ministério profético. Então, esses 3 ofícios caminhavam de forma paralela. Nunca o rei em Israel exerceu as prerrogativas religiosas. Nunca. Isso nunca aconteceu, certo? E quando aconteceu, nesse caso, foi gravemente punido. Por que isso, irmãos? Porque esses 3 ofícios eles vão se unir na pessoa de Cristo. Cristo é o ungido por excelência, né? A palavra Mexiá e a palavra Cristo
elas são o que nós chamamos de sinônimos perfeitos, né? Por quê? Messias, é ungido no hebraico, e Cristo, ele é ungido, né? A palavra ungido, uh, no grego, né? Aqui ele pergunta, pastor, podemos dizer que o Espírito Santo agiu em Isaías com a graça preparatória para que ele exclamasse como fez em 1:5? Olha, eu digo que sim, né? Eu digo que sim, né? Quando ele vai dizer ali, né? Porque a vez ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, do coração enfermo. Eu diria que desde o versículo 1, né, até o versículo 5, né, esse clamor por justiça de Isaías, é interessante a pergunta do Eli, porque se você observar o livro de Isaías, você tem o capítulo 6, ele está nessa ordem do texto, mas cronologicamente ele está anterior, porque Isaías ele vai ter essa visão da glória de Deus e essa visão vai levá-lo ao próprio ministério profético, né? Então eu concordo, sim, é possível, tá? Então veja, serafins estavam por toda parte, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Os serafins na Bíblia, eles sempre são ligados à justiça de Deus, à santidade de Deus, né? Então, sempre o serafim foi aquele que era visto como aquele que garantia a santidade de Deus e que os desígnios de Deus fossem cumpridos, né? Se você for lá para Gênesis, né? Você verá ali, irmãos, o momento da queda, né? O momento da queda. E você verá ali que o Senhor colocou, né? Um anjo no paraíso, né? Para impedir o acesso dos nossos primeiros pais, que após o pecado poderiam tomar da árvore da vida. Tem uma pergunta do Janderson aqui que eu acabei passando. Desculpa, Janderson. Grande amigo de Monte Alto. Deixa eu ver onde está aqui em cima. Qual a diferença entre conhecimento e sabedoria, não é? Se você pega ali o texto de Romanos, qual a diferença entre conhecimento e sabedoria? Na verdade, aqui, irmãos, você não vai ter diferença, são sinônimos, né? Apesar de Paulo escrever em grego, Paulo pensa como hebreu, né? Paulo pensa como hebreu. E como bom hebreu, o hebreu ele repete as coisas, né? Então se você olhar a Bíblia, você tem 2 relatos, né, da criação, né? Aí os liberais do século XIX vão dizer que então não foi Moisés que escreveu o Pentateuco, né? Que você teve ali no mínimo 3 ordens de pessoas que escreveram, né? Os autores eloístas, os autores javistas, né? Então, ou seja, aqueles que chamavam Deus de Elohim, aqueles que chamavam Deus de Javé e aqueles que chamavam Deus de Adonai, né? Então são sacerdotes. Então você teve essas 3. Os eloístas eram mais cultos, os javistas eram os mais pobres, os sacerdotais eram os mais próximos à lei, mais interessados na lei. Mas na verdade, irmãos, eu não creio dessa maneira. Eu creio que Moisés escreveu o relato de Gênesis, né, o Pentateuco, e que é próprio do judeu repetir ideias para que as pessoas entendam. E ele faz isso não só com o próprio texto como um todo, grandão, assim como ele faz também com palavras, com sinônimos, né? Então, se você pega aqui o versículo 33, né? Profundidade da riqueza, da sabedoria, que é Sofia, né? Sabedoria, Sofia. Aí vem a palavra filosofia, né? Sofia, sabedoria. E gnóseos, conhecimento, né? Se nós pudéssemos fazer uma lucubração aqui, a sabedoria seria algo mais abstrato e o conhecimento seria algo mais prático.
se há uma diferença entre essas duas palavras, ela estaria nisso, né? A sabedoria é algo mais abstrato e mais amplo, né? A sabedoria, a capacidade do homem de conhecer, e o conhecimento, que é o exercício da sabedoria, certo? Para nós filosofarmos aí nessa questão. Mas Paulo aqui coloca ambos como sinônimos, certo? Como sinônimos. Então, continuando aqui, irmãos, aí você tem ali a imagem dos serafins, e aí você terá aqui no versículo 3, e clamavam uns aos outros, né? Quem clamavam uns aos outros? Os serafins, né? E eles diziam o que aqui? Veja, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Por que isso? Novamente, tá vendo a repetição? Como o judeu gosta de repetir as coisas. Eu escrevi recentemente um artigo sobre isso, né? Dos intensificadores. No hebraico, como você faz intensidade? No hebraico você não tem a nossa maneira, como nós temos na nossa gramática, superlativos, da maneira como nós fazemos. Por exemplo, santíssimo, né? Você tem ali a santo, você coloca íssimo no final e você tem ali uma intensidade. Não, você não tem isso no hebraico. No hebraico, o que você tem? A repetição. Se você repete 2 vezes, você dá ênfase, santo, santo. Se você repete 3 vezes, como o caso aqui, santo, 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 você coloca no superlativo, certo? Você intensifica, certo? Então, essa é a realidade que nós temos aqui. Então, os serafins, eles estão apontando para a intensidade da santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Por que toda a terra está cheia de sua glória? Porque a glória de Deus se manifesta em todas as partes, em todas as coisas, ok? Você se lembra ali, não é? Voltando a Romanos, né? Voltando a Paulo ali no capítulo 1, quando Paulo vai dizer ali que porque os atributos invisíveis, Romanos capítulo 1, versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Tais homens quem? Esses homens que detêm a verdade, né, que impedem a verdade pela injustiça, no versículo 18, tá? Obrigado, irmãos, tá? Pelos elogios aí, né? Graças a Deus, né? Mas estamos colocando a serviço do reino, né? Aquilo que o Senhor nos deu, né? Então, veja que coisa interessante. Então, a glória de Deus está no fato de Deus ter feito todas as coisas. Então, quando você observa as coisas que foram criadas, você observa a glória de Deus. Pastor, os serafins, a que Isaías se refere no capítulo 6, são aqueles seres viventes relatados em Apocalipse 4, na visão do trono de Deus especificamente. Nós vamos chegar nisso. Eu tinha um professor que fazia isso. Eu tinha um professor, quando alguém perguntava um negócio, ele falava assim: olha, a gente vai chegar nessa parte aí futuramente, nunca respondi. Mas, um professor é caro. Mas a questão é o seguinte, né? Ali é possível nós pensarmos assim, mas a questão ali é um outro contexto, né? Não é o mesmo de Isaías. Mas nós podemos inferir dessa maneira assim ali, tá? Aqui, irmãos, ainda, as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça, né? Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha que coisa magnífica, né? Aqui você você percebe uma coisa interessante.
diante da glória de Deus, é que Isaías tomou consciência do impacto dos seus pecados. E aqui nós temos uma diferença, né, na própria maneira de culto. De culto. Se você pegar, por exemplo, qual é a visão protestante? Se você pegar, por exemplo, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que é um livro extremamente pequenininho, e que foi muito usado não só pelos jesuítas ao longo da história, que é um método de espiritualidade, uma forma, né, de exercer espiritualidade. Você vai perceber ali que Inácio, ele vai pro lado inverso, né? Você, ao se dirigir a Deus, você começa tomando consciência do seu pecado. Então, se você for aos exercícios espirituais, você verá que Inácio, ele tem quase que uma fissura ali no início do texto, de dizer que você tem que tomar contato com os seus pecados e que você deve estabelecer algum gesto para que você tome consciência deles, como bater no peito, algum gesto que, quando você pratica determinado pecado, você execute aquele gesto para que você racionalize que você cometeu tal pecado, certo? Agora, por que isso? Porque a ideia de Inácio de Loyola é que eu tenho que me purificar para chegar na presença de Deus. Agora, o protestantismo, se você pegar ali os autores protestantes, ele tem uma visão inversa, baseada em Isaías 6. Então, o que me dá a consciência do meu pecado não sou eu, né? Se eu avaliar a minha vida, dá para ler numa sentada. Esse livro de Inácio de Loyola, você lê antes de sentar. Quando você sentou, você acabou de ler. É muito pequenininho mesmo, sabe? Então, quando você pega o texto, né? Se você for observar os seus pecados à luz de quem você é, você fatalmente vai fazer o quê? Você vai achar que você vai ou flexibilizar os pecados, porque se você for enxergar pecados a partir de quem você é, sem a ação do Espírito Santo, né, já é impossível. Já começa a impossibilidade aí. Por quê? João 16, versículo 8, diz que o Espírito Santo nos convence do nosso pecado. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da vontade de Deus, é quando nós não exercemos a vontade de Deus, né? Então, o grande problema está no fato de que se eu não tenho consciência da vontade de Deus, se o Espírito Santo não me iluminou para ter consciência daquilo que Deus é, da grandiosidade de Deus, eu não tenho consciência, obviamente, do meu pecado, certo? Então já começa por aí, já começa um problema, tá? Mas, né, e aí, se eu quiser humanamente falar de pecado, nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar aquilo que os homens creem como pecado. E aquilo que os homens estabelecem como pecado, ele varia conforme a cultura, né? Então, coisas que são pecado para um povo não são para outro, né? Então, ele varia conforme o grau de intelectualidade, ele varia de várias maneiras. Humanamente falando, o erro, ele varia, ele é flexível. Ele varia conforme a cultura, conforme o tempo, conforme as circunstâncias. Agora, para nós cristãos, não. O pecado, né? O pecado, que é errar o alvo, né? Esse erro do alvo, ele não varia. Por quê? Porque ele está claramente expresso na palavra. O que é pecado? Aquilo que a Bíblia chama de pecado. E quem vai me convencer disso? Como eu tenho consciência disso? Por causa do Espírito Santo, certo? Então isso é uma coisa extremamente importante, tá? Então nessa perspectiva, nós temos duas visões da teologia da graça, tá? Uma visão da teologia da graça são a dos calvinistas, né?
O calvinismo, ele vai ter lá o TULIP, né? Aquela sigla que são os 5 pontos do calvinismo. E esses 5 pontos do calvinismo, eles foram estabelecidos ali nos cânones de Dort, o concílio de Dort, que estava discutindo as posturas de um outro teólogo, um teólogo holandês chamado Jacobus Arminius. Então ali estabeleceu primeiramente que é fundamental ao calvinismo, aos calvinistas, né? Eu vou repetir aí um saudoso professor que eu tive, reverendo Daniel Manuel, que ele falava o seguinte: eu não sou calvinista, eu sou bíblico. É quase uma pretensão, né? Mas eu concordo com ele. Né? Então, primeiro ponto, tanto para as escrituras quanto para o calvinismo, é que o homem é totalmente depravado. Se você assistiu a aula de quinta-feira, vá lá no YouTube e pegue a aula sobre pecado. Tem uma aula só sobre pecado lá. Né? Você interessou mais sobre isso? Vai lá, assista lá. Tá? Eu falo assim, eu vou deixar o link aqui, mas não sei como fazer isso. Né? Então, vá lá no meu canal e assista essa aula de pecado. Tá? Se você assistiu essa aula e você tomou contato com uma obra chamada Eleitos de Deus, do Arce Spru, essa também é uma obra que você lê numa sentada, porque é um livro extremamente interessante, fininho, mas assim, fugindo a regra de livros finos, né? Eu tenho muito medo de livro fino, né? Porque parece que na história do custo-benefício sai perdendo, mas esse não. Esse é um livro fino e extremamente importante, denso, né? O Arce Spru diz que nós não podemos confundir depravação total com depravação completa. Ou seja, nós temos uma gradação de pecados. Há pessoas que são mais pecadoras do que outras. Então, por exemplo, entre alguém que mentiu para a mãe e Hitler, que matou 6 milhões de judeus, há uma diferença gritante, né? Gritante. Mas eu não estou querendo dizer, né, que o cara que mentiu para a mãe, ele tem um pecado. Pecado é pecado, tá? Ambos os pecados, tanto o cara que mentiu para a mãe, porque roubou o pudim da geladeira, até o Hitler, ambos são pecados, não é? E ambos necessitam do sangue de Cristo na cruz do Calvário, tá? Mas há uma gradação de pecados, a nossa própria confissão de fé fala sobre isso, né? Eu entendo que assim como há uma gradação de pecado, também há uma gradação de santidade, tá? Ele colocou o link aí, tá? Então vá lá e assista essa aula. Então, você tem ali uma gradação de pecados. Então, a depravação total não é depravação completa. Você não vai pecar até as últimas instâncias. Você não vai fazer coisas abomináveis necessariamente. Mas a ideia aqui, depravação total, é que a sua essência está contaminada pelo pecado, né? O coração do homem está inclinado ao erro. Então ele está, uma vez inclinado ao erro, pronto a fazer aquilo que Deus não gosta, né? Os arminianos pensam diferente. Olha, a vontade do homem é livre. O homem, ele é livre para fazer o bem e o mal. Nós entendemos que não, né? Não dá para o homem só consegue fazer o bem, aquilo que agrada a Deus, depois de Gênesis 3, pela graça. O único que podia agradar a Deus com suas obras era Adão e Eva, que foram os únicos que tinham livre-arbítrio, certo? Os únicos que tinham livre-arbítrio. Por quê? Porque eles foram criados dessa maneira, né? A Fabiana diz aqui, já ouvi pastores dizer que não existe pecadinho e pecadão, né? Nunca concordei, mas agora consegui uma explicação para que eu pensava. Exatamente, tá? O fato é, tanto um pecado, tanto uma mentira, né, que as pessoas chamam de mentirinha, né? Mentirinha para mim é aquele pastel sem recheio.
Tanto uma mentirinha quanto um assassinato, ambos são pecados. Ambos precisam da graça. Ambos precisam do sangue de Cristo. Ambos são justificados pelo sangue de Cristo. Mas há uma gradação entre eles, certo? Isso é evidente. Então, a questão é, o único que pôde agradar a Deus pelas suas obras foi Adão e Eva. Por quê? Porque o coração deles era neutro. Não estava inclinado nem para o bem nem para o mal. Agora, o homem, hoje, na nossa condição, nascendo debaixo do pecado original, ou seja, que essa condição de pecado, essa predisposição ao pecado, só a ação do Espírito Santo pode nos levar a fazer algo que agrade a Deus. Então a vontade do homem não é livre, certo? Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do mundo. Não tem um meio termo, certo? Segundo ponto é a eleição incondicional, né? Nós somos eleitos incondicionalmente. Deixa eu explicar isso para você. Deus te escolheu apesar dos seus pecados, né? É aquilo que Paulo diz lá em Romanos 5, que Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós enquanto nós éramos pecadores, certo? Então, esse é o ponto fundamental. Ponto fundamental. Que a nossa eleição, a ideia é que, eu sempre comparo isso com escolher feijão. Você pega ali um tanto de feijão, coloca na mesa, aí você escolhe os melhores e tira os piores, né? Às vezes as pessoas acham que Deus nos escolheu assim. Assim pensam os arminianos, que a eleição foi condicionada. Então, Deus, como ele tem presciência, como ele sabe de todas as coisas, inclusive do que vai acontecer no futuro, ele sabia que você ia ser bom, né? Mas o problema é o seguinte, pense que o saco de feijão que Deus tinha que escolher é um saco de feijão que todos os feijões estavam carunchados. E é ele que vai fazer esses feijões voltarem a ser bons pela sua graça. Então, Deus não escolheu pessoas boas para o seu reino, Deus escolheu pessoas que eram igualmente pecadoras, mas que pela graça dele, para mostrar a glória dele nessa ação, ele vai levá-las a aquilo que ele quer, né? Então, você foi escolhido por Deus apesar dos seus pecados, né? Outro ponto do calvinismo é a salvação limitada, ou seja, Jesus não morreu para todo mundo, como pensa os arminianos. Os arminianos vão pensar o seguinte, que Jesus, na cruz do Calvário, ele deu a possibilidade de acesso a todo mundo. Deixa eu explicar para vocês. Esse vídeo é uma possibilidade para qualquer pessoa que acessar o meu Facebook ouvir essa aula, ok? É uma possibilidade. Agora, há pessoas que vão querer assistir e outras que não vão querer assistir. Há pessoas que vão aderir a essa possibilidade e outras que não vão aderir, certo? Então, irmãos, a ideia é a seguinte, os arminianos vão falar isso. A cruz do Calvário, ela dá, antes você não tinha essa possibilidade de chegar a Deus, né? Agora você tem essa possibilidade, certo? Para nós não. Então, na visão arminiana, a salvação ela é universal. Todo mundo tem possibilidade de chegar à cruz. Agora, meus irmãos, eu cito aquele texto que eu sempre gosto ali de Mateus 26, que é o texto que eu uso sempre nas ceias, né? Quando Jesus vai dizer, se referindo ao sangue, né? Por isso, isto é o meu sangue, né? O sangue da nova aliança, que é uma referência a Isaías, a Jeremias. Jeremias 31, 34. Derramado em favor de muitos, não é de todos, é de muitos. Então a expiação, né, ela é limitada. Jesus morreu e derramou seu sangue apenas para aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, né? Outro ponto do calvinismo é a graça irresistível, ou seja, uma vez que Deus chama, ninguém pode resistir, certo? Então, por exemplo, quando Jesus
chamou Pedro ali no Mar da Galileia, ele deixou as redes dele e foi atrás de Jesus. Quando Jesus chamou Levi na coletoria de impostos, ele largou o que estava fazendo e seguiu a Jesus. Quando Jesus apareceu a Paulo no caminho de Damasco, Paulo não titubeou, ele seguiu a Jesus, né? Então a graça de Deus, ela é irresistível, né? Já os arminianos vão dizer que você pode resistir à graça, que você pode ser endurecido pelo e resistir à graça de Deus, tá? Isso é impossível, né? Porque uma vez que Jesus nos chama, uma vez que nós estamos em Cristo, nós usufruímos deste amor dele, e este amor dele é de fato efetivo, né? Por último, né, o último ponto do calvinismo é a perseverança dos santos. E o que é a perseverança dos santos? É que aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, eles vão perseverar até o final, independente das circunstâncias. Se você está acompanhando as aulas em Jó, você reparou nisso, né? Quando eu falei ali de Jó, capítulo 1, versículo 21. Quando, apesar das circunstâncias adversas em Jó, ali perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu o respeito da esposa no capítulo 2, no final do capítulo 1, né? Ali de 2, 1 a 10, né? A esposa vai pedir para que ele blasfeme. Você vai ver os amigos falando de forma imprópria, não é? Então, apesar daquelas circunstâncias, Jó, ele perseverou. Ele perseverou. Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus, né? Em nenhum momento Jó murmurou e atribuiu a Deus culpa. Por quê? Porque Jó era o cara? Não. É porque Jó, né? Jó, ele foi assistido pela graça e o Senhor vai fazer com que os seus eleitos perseverem até o final. Tá? Então, esses são os pontos essenciais do calvinismo. Então, nós temos que partir do pressuposto, né, de que o Senhor ele é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. É aquela história de José do Egito, não é? Quando os irmãos de José, ali no capítulo 50 de Gênesis, vão falar para José assim: olha, José, nosso pai antes de morrer falou para você pegar leve com a gente e tal, não é? E aí José vai dizer o seguinte: olha, vocês pensaram mal para mim, mas Deus pensou bem. Ou seja, Deus é soberano até sobre as ações que nos são adversas. Isaías vai dizer, né, lá em Isaías 45:7, Deus vai dizer: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas, né? O Senhor é aquele que age conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Romanos 8:28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quais são todas essas coisas? Os sofrimentos do tempo presente, né? Então, é fato que Deus, ele é soberano, né? Aí você pode falar assim: mas pastor, como que é isso, não é? Deus é soberano, então ele determina todas as coisas, inclusive o mal? Então quando lá em Isaías fala que ele faz o mal, então as coisas ruins, então o pecado do homem, né? É o Senhor que fez ele fazer, né? É o Senhor que permitiu que assim ele fizesse? Não, meus irmãos. Os desastres, as doenças, elas são obras de Deus, certo? E nós já falamos sobre isso na igreja, né? Por exemplo, esse momento aqui tão terrível de pandemia, nós temos que entender que Deus é soberano nesse momento. Não é o diabo que está fazendo isso, é Deus. E por que Deus faz isso então, pastor? Então, os desastres, as tragédias, as epidemias, elas existem para nos lembrar da justiça de Deus. Que hoje o Senhor tem derramado a sua justiça no mundo de forma misturada à sua misericórdia, né? Mas esses momentos nos lembram o seguinte: olha, né? Esse momento que nós estamos vivendo, são as trombetas ali de Apocalipse, né?
São as trombetas que avisam, olha, virá a justiça de Deus. Um dia o Senhor virá para julgar vivos e mortos. Então arrependa-te, né? Essa é o clamor, não é? Nós temos que ter a ideia disso. Agora, o pecado do homem. Então, Deus também é soberano sobre o pecado do homem? Não. Não. O homem peca, não é, na sua livre agência. Na sua livre agência. Naquilo que Deus deu liberdade ao homem, ele executa o seu pecado. Né? Mas ali em Jeremias, lá em Isaías 45 diz que ele faz o bem e o mal, né? Ali está dizendo que Deus ele controla todas as coisas, né? Até mesmo o pecado do homem, apesar do homem não não pecar porque Deus o faz pecar, né? Até o pecado do homem está debaixo do controle de Deus. Eu vou dar um exemplo para os irmãos que eu sempre dou na igreja, né? Pegue ali, por exemplo, os irmãos de José, né? Os irmãos de José. Vender um irmão não é uma coisa legal. Eu não aconselho ninguém a vender seus irmãos, né? Mesmo que você tenha vontade às vezes, né? Mas os irmãos de José estavam tão... Jacó os instigou tanto a ira e os criou de forma tão complicada, né, dando mais atenção a José do que aos outros, porque José era filho de Raquel, que eles queriam matar José. O melhorzinho falou, vamos vender como escravo, a gente ganha alguma coisa com isso, né? E isso é um pecado. Esse pecado veio da livre agência. O que é livre agência? Deixa eu explicar para vocês. Livre-arbítrio é eu ter controle de tudo, eu ter liberdade de tudo, inclusive sobre a minha salvação. Livre agência é eu não tenho liberdade sobre inúmeras coisas na minha vida, mas eu tenho sobre outras, né? E é nessas liberdades que eu cometo os meus pecados. Então os irmãos de José, ao venderem José para os ismaelitas que o levaram ao Egito, eles estão cometendo um pecado. Esse pecado vem da onde? Dos seus corações pecaminosos. No dia do juízo, eles vão responder sobre esse pecado. Mas o Senhor se serviu desse pecado para a sua glória. Certo? Então Deus não é autor do pecado dos irmãos de José. Mas ele permitiu que eles assim executassem, porque Deus poderia mandar um anjo tirar José da cisterna, Deus poderia criar uma circunstância para que José não chegasse a Dotã, não é? Mas Deus permitiu que as coisas se concluíssem da maneira que elas se concluíram, para que José fosse ao Egito e o intento de Deus de levar o povo para a escravidão egípcia fosse cumprido. Né, os 400 anos de escravidão. Então Deus é soberano sobre todas as coisas. Né? E diante dessa soberania de Deus, nós temos que entender a nossa depravação. Lembra que eu falei de Isaías, né? Nós somos totalmente depravados. A pergunta 25 do Catecismo Maior do Westminster diz: o ser humano se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a tudo que é todo bem espiritual, inclinado a todo mal. E isso continuamente, certo? Outro aspecto é que a graça de Deus também é soberana, né? O homem, por causa do pecado, ele está incapacitado a buscar a Deus, a glorificar a Deus. Então, quem vai auxiliar o homem nessa busca? A graça. João 6,44. Ninguém pode vir ao Pai... ninguém pode vir a Jesus se o Pai que o enviou não o trouxer. É igual ali 1 João 4, versículo 19, né? 1 João 4, 19, quando diz ali, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então você ama a Deus porque ele amou primeiro. Ele pergunta aqui, pastor, livre agência e livre-arbítrio, explica a igualdade de termos naqueles 4 estados da condição humana de Agostinho de Hipona, né? Então você tem ali, antes da queda, né? Que o homem vive no estado de inocência. Então Adão vivia no estado de inocência.
Por quê? Porque não havia pecado. Né? Deus criou todas as coisas boas, Deus viu que tudo era bom, né? E Adão fazia parte dessa criação de Deus que tudo era bom, né? Esse é o estado de inocência. O homem, ele pode pecar e pode não pecar, certo? Segundo, após Gênesis 3, quando tem a queda do homem, você tem esse estado de queda, né? Onde o pecado ele degenerou a imagem e semelhança de Deus em nós, e agora o homem ele não consegue viver sem não pecar, certo? E o que Deus faz para o homem nesse estado de queda? Ele dá a lei. E a lei ela serve como aio, né? Lá como diz Paulo aos Gálatas. O que é o aio? O aio não é aquele negócio que você usa para temperar arroz, tá, gente? Por favor, tá? O aio não é uma variação linguística de alho, tá? Para atender a boa linguística. O aio, ele era um escravo. Ele era o escravo mais velho que nascia na casa dos patrões e dos seus senhores, desculpe. E ele era encarregado de uma coisa. Ele era encarregado de levar a criança à escola, a entregar para o mestre. E isso era chamado, sabe como no grego? Esse escravo que levava a criança à escola? Do pedagogo. Né? Peda, criança, agogós, andar. Aquele que anda com a criança. Né? É a ideia do pedagogo que alfabetiza a criança para ela poder continuar nos estudos, né? O pessoal que é professor aí pode falar, né, que a história não mudou. O professor ainda continua escravo, né? O professor ainda continua escravo. E é sempre a parte mais fraca da corda da sociedade, né? Então, o Senhor, no estado de queda, dá a lei ao homem. E essa lei ela vai limitar, ela vai dar parâmetros para que este homem chegue a Cristo. Em Cristo, quando nosso coração é regenerado pela ação do Espírito Santo, nós chegamos no estado de graça, né? Onde nós podemos não pecar. E como nós não pecamos? Pela ação da graça. Né? É verdade, Fabiana Samuaia, você é aia, né? Então, podemos não pecar. E por quê? Porque nós temos uma lei? Não, porque nós temos a graça. E nós cumprimos a lei de Deus pela graça, certo? Então o homem pode não pecar, mas ainda ele está inclinado ao pecado. E nós teremos o estado de glória, né? O estado de glória é aquele momento onde o homem não pecará mais, né? E nós seremos quais os anjos do céu, né? Nós não pecaremos mais. Nós estaremos juntos do Senhor, Ele será tudo em nós. Então esses são os 4 estados, né? Antes da queda, inocência, da queda, da graça e da glória. Esses 4 estados são listados por Agostinho de Hipona. Muito bem lembrado, Eli. Então, nós amamos a Deus em consequência do fato dele ter nos amado primeiro, certo? Então, irmãos, citando aqui a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 3, versículo ponto 3, pelo decreto de Deus e para a manifestação de sua glória, alguns anjos, sim, há anjos eleitos, são aqueles que estão no céu, né? São predestinados para a vida eterna, e outros, homens e anjos, né? Predestinados à vida eterna, e outros preordenados à morte eterna. Essa é a realidade, né? E Deus, ali em Efésios 1:4, a Bíblia é clara ao falar isso, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para qual finalidade? Para sermos santos e irrepreensíveis, não é? Então, aqueles que estão, aqui eu vou citar o Johnson, né, o Terry Johnson, aqueles que estão familiarizados com a Bíblia ou não, estão seguros se creem nela. Normalmente recuam aqueles que não estão familiarizados com a Bíblia ou não estão seguros da palavra, normalmente recuam horrorizados, né? Então você tem isso que Calvino chamava de decreto horrível. Você tem
nós vamos lá para, por exemplo, a Provérbios 16:4, e você vai ver ali que o provérbio vai dizer que Deus fez todas as coisas, inclusive o ímpio para o dia da calamidade, né? Agora, até entre os cristãos existem aqueles que creem na Bíblia, né? Então, o crente, até mesmo aqueles que creem na palavra de Deus, eles têm temor, né? Diante dessa realidade da soberania de Deus, né? E para nós terminarmos nossa aula, irmãos, então esse foi o nosso estudo dessa manhã, na nossa escola bíblica dominical, né? Usando essa mídia social. Nós começamos a falar sobre a graça. Na próxima aula, semana que vem, nós vamos falar sobre a graça de Deus na adoração, né? Então, a graça de Deus, ela tem influência na maneira como eu cultuo? Na maneira como eu procedo o culto? Então, eu vou lhe convidar para estar comigo, né, nesse mesmo lugar. A Delma já deu o primeiro sinal, né? Mas agora eu tô acabando, né, Delma? Tô acabando. Eu vou convidar os irmãos para estarem comigo logo mais às 7 horas da noite, onde nós estaremos juntos, né, na pregação da palavra, certo? Então você poderá usar essa pregação para o seu culto doméstico, tá? Alguns irmãos estão falando assim, pastor, além de colocar no WhatsApp, por favor, coloca numa live do Facebook, porque assim a gente pode ter essa questão de horário, a gente não perde esse negócio de estar 9 horas da manhã e às 7 horas da noite ligado nesse compromisso, né? A gente não quer perder esse estar junto, né? Mesmo que seja assim. Então, hoje às 7 horas, nós iniciaremos o nosso culto, né? Aqui nessa rede social, tá certo? Gostaria de orar pela sua vida. Eterno Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por cada pessoa presente. Obrigado por cada pessoa que participou dessa aula. Senhor, aplica a sua palavra em nossos corações. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e por todo sempre. Amém.